Tudo começa quando Germano vai até a sala de Roberta e pergunta se ela quer ajuda para terminar o trabalho, e ela diz que não. E então ele pergunta se ela está chateada, e ela fala que ouviu o que ele disse para seu tio Honório, que convidou ela para comer porque estava com pena dela para não se sentir excluída, e não gosta disso. Germano fala que a princípio foi isso mesmo, mas depois mudou de ideia, e então Roberta pergunta qual é a motivação dele agora, e ele fala que quer estar mais próximo dela e então a beija, e em seguida Roberta sai da sala correndo e Germano fica pensativo. Em outra sala, Julieta conta para Adriana e Matias que estava no centro com César e ele apresentou ela para Constanza. Mas depois disse que elas deviam se conhecer porque Julieta namora Matias, e então ela fala que conseguiu salvar a situação, mas foi por pouco. E então Matias fala que César é muito inteligente e pode desconfiar e vai ficar furioso. Adriana torce para isso não acontecer, e então Julieta fala que no dia do casamento de Gonçalo e da inauguração do restaurante, eles precisam agir como se estivessem realmente namorando, ou então tudo vai por algo abaixo. De volta à empresa, Roberta anda pelo corredor, quando escuta Adriana falando para Matias e Julieta que no dia seguinte então eles precisam fingir que estão namorando para César não desconfiar, e Julieta fala que vai chegar um pouco depois, mas vai cumprir com seu papel, e Matias diz que vai avisar seu pai e Regina, e também a Renata. Roberta pensa que eles podem combinar com todo mundo para mentir e não falam nada com ela. Então diz que eles podem acabar tendo uma surpresa se ela resolver intervir. Na Bonita, Matilde está reclamando com Carlos porque ele não disse para Priscila que está noivo, e nisso ela está escutando tudo atrás da porta. E Carlos fala que não teve tempo, e que estava apresentando a fazenda para ela, e depois a Jerônimo e Renata, e fala para Matilde não ter ciúmes, porque só tem olhos para ela. Matilde fala que não quer saber dele com os olhos nela, porque senão arrebenta a cara dele, e Priscila pensa que jamais imaginou que Carlos estivesse comprometido com uma empregada. Em outro quarto, Renata está fazendo as malas, quando Jerônimo chega abraçando ela, e Renata fala que já fez a mala dele para irem ao México, e então ele agradece. Renata fala que vai falar com Aníbal que eles vão viajar, e que se ele precisar de alguma coisa pode falar com Lázaro ou Carlos, e Jerônimo acha ótimo. Em seguida, Manuela chega e fala que não está encontrando Aníbal e Alisson, e pergunta se os patrões viram eles quando chegaram, mas eles garantem que não, e então Manuela fala que Lázaro e Hermínia foram procurar por eles, mas não estão encontrando, e comentaram que um dos carros não está, e Renata pergunta se ela está achando que eles levarão, e Manuela fica sem graça. E enquanto isso, Matilde reclama com Carina que não quer Priscila próxima de Carlos, e que ela é muito abusada de ficar chamando ele de meu Carlos, como se fosse sua propriedade. Mas Carina fala que não deve ser por mal, e Matilde diz que aos olhos de sua sogra, esta garota sim é uma boa esposa para Carlos. Na sala, Lázaro fala para os patrões que quando eles saíram para o velório, todos os carros estavam lá, e também Aníbal e Alisson, e Jerônimo comenta que Aníbal não pode dirigir da forma que está, e Manuela diz que não sabe se sua neta sabe dirigir. Ela fala que está com muita vergonha, e que jamais imaginou uma coisa dessa, e se desculpa com os patrões, mas Renata fala para ela ficar tranquila, e Jerônimo pede para Lázaro ir buscá-los. Carlos comenta que eles precisam saber se os dois estão bem, e Manuela fala que vai até a porta da fazenda para ver se eles estão vindo,
e então Renata fala para ela ir. Jerônimo fala que aí está o problema de colocar pessoas que não conhecem na fazenda, porque agora roubaram um carro, mas Renata fala que eles não têm certeza se foi roubado, e Carlos se envolve dizendo que a neta de Manuela está junto, e que eles sabem como se comportam os jovens quando se juntam. Jerônimo fala que vai ligar para a polícia, e Renata tenta impedir e nisso Lázaro aparece e fala que já encontraram eles, e Jerônimo manda entrar. Mas Lázaro fala que tem um problema e conta que eles estavam com Augusto, e em seguida ele entra e deixa eles incomodados. Na mansão Monterrúbio, Roberta está subindo as escadas, e nisso Germano liga para ela, mas Roberta resolve não atender. E fala que vai guiar essa relação até que ele faça tudo o que ela quer. E na fazenda, Manuela está dando um sermão em Aníbal e Alisson, e fala que é um absurdo eles roubarem um carro da fazenda. E Alisson fala que eles só pegaram emprestado, mas Manuela diz que eles não pediram a ninguém, e então é roubo. Alisson fala para a avó acabar com o sermão, e Manuela fala para a garota não responder e que é uma mal agradecida, porque foi ela que convenceu os pais dela para não a mandarem para aquela clínica, e é assim que ela agradece, e então a menina pede desculpas, mas Aníbal assume a responsabilidade e fala que a culpa é toda dele, porque quase obrigou Alisson a ir junto com ele. Lá dentro, Augusto fala que encontrou os dois e como estavam sem gasolina resolveu levar eles para a Bonita. E nisso Manuela vem com Aníbal e Alisson e manda eles darem uma explicação para os patrões. E Aníbal fala que eles estavam entediados. E Jerônimo furioso fala que não sabia que isso era motivo para roubar um carro. Augusto fala que eles não roubaram, e que só pegaram emprestado, mas estavam voltando. Porém Jerônimo fala que pegar algo de alguém sem pedir é roubar, e que isso não pode acontecer em sua fazenda. Augusto fala que Jerônimo adora tirar conclusões das pessoas sem antes conhecê-las. E então Aníbal se desculpa de novo dizendo que eles abriram as portas da casa dele e não deveria fazer isso. Augusto fala que o melhor é Aníbal ir com ele à sua casa, mas o garoto fala que Augusto não quer ele por lá, porém ele diz que Renata tinha razão, e que é uma boa forma deles se conhecerem melhor, até porque ele foi ali para isso. E então Aníbal aceita, e enquanto isso Alzira está em sua casa olhando para o caixão, e fala que Ezequiel caiu do pedestal que ela o colocou, e não entende como ele pode julgar tanto ela por ter se envolvido com Álvaro, se estava fazendo coisa pior. Ela se levanta e vai até o caixão, e fala que ele foi pouco homem, e que agora entende o porquê ele disse que se ela soubesse de tudo não acharia que ele era um santo. Até porque estava se aproveitando da irmã de Renata e sabe lá Deus de mais quantas. Por outro lado, Marina fala para Antônio que gostaria muito de estar com Alzira nesses momentos, e ele diz que entende, mas ela precisa fazer repouso, mas Marina fala que está cansada de ficar ali. Antônio fala que ela precisa de algo para se distrair, e Marina fala que estava aprendendo crochê com Alzira, mas agora com certeza ela não terá ânimo para isso, e diz que adoraria ter uma cadeira elétrica para andar pela casa, ou até mesmo pelo povoado. E nisso Augusto mostra o quarto para Aníbal, e fala que ele pode ficar ali até entregarem a moto dele, e o garoto diz que tudo bem, e então Augusto pede só para ele não pegar nada emprestado. E ele garante que não vai fazer isso, e então Augusto sai do quarto. Na Bonita, Manuela fala para os patrões que vai superintender se eles não quiserem que Alisson fique, e então Jerônimo fala que ela precisa se comprometer em não fazer mais besteiras, e a menina garante que vai se comportar bem.
Então eles decidem que ela pode ficar, e Manuela agradece muito e chama Alison para sair do escritório. Jerônimo confessa para Renata que também já roubou um carro de um amigo quando era jovem, e ela fica surpresa e brinca dizendo que ele foi tão rude com ele, sendo que fez o mesmo, e os dois acham graça. No dia seguinte, eles tomam café com Carlos e Priscila, que conta que Carlos uma vez fez uma promessa para ela que não cumpriu, e então eles querem saber do que se trata. E nisso Matilde passa e fica ouvindo atrás da porta, e Carlos garante que eles estavam bêbados quando disse aquilo. Renata insiste para ela contar, e então Priscila fala que Carlos disse que eles se casariam, e que ela era a mulher ideal para ser esposa dele, e então Matilde sai e passa furiosa, e Carlos resolve ir atrás dela. Renata pergunta se a promessa foi séria, e Priscila diz que não, e que só estava brincando com ele, e então Jerônimo fica aliviado. Renata fala que precisa arrumar suas coisas para viajar, e então levanta da mesa, e nisso Priscila fala para Jerônimo que eles fazem um belo casal, e Jerônimo fala que ela é a mulher da vida dele. Lá fora, Carlos vai atrás de Matilde e pergunta o porquê ela não foi tomar café com eles. E ela fala que não vai sentar à mesa com aquela, e Carlos pergunta se ela está falando de Priscila. Matilde diz que sim, e então fala que contou tudo para ele sobre seus ex-namorados, e ele não disse nada, e agora entende que ele tinha muito o que dizer. Afinal, fez até uma proposta de casamento. Carlos fala que estava bêbado e que nem se lembrava mais disso. Porém, Matilde fala que uma promessa de casamento é muito importante e que com certeza Priscila é perfeita aos olhos da mãe dele, e avisa que ele ainda está a tempo de desistir dela e se cumprir a promessa a Priscila. E então se afasta e deixa Carlos pensativo. Na Cruz de Amor, Augusto está em seu escritório, quando o novo capataz chega e fala que chegou a encomenda para as plantações, e então ele manda ajeitar tudo, e quando o homem vai sair, se lembra de dizer que tem coisas de Ezequiel por lá, e quer saber o que fazer, e então Augusto manda jogar no lixo. Na empresa, Germano vai até a sala de Roberta e pergunta o porquê ela saiu correndo no dia anterior e não atendeu a ligação dele. E Roberta fala que não sabe com que tipo de mulher ele está acostumado, mas ela é diferente, e não sai com homens casados. Germano fala que há muito tempo não tem intimidade com sua esposa, e garante que Roberta não é amante. Então ela pergunta se isso é verdade. E ele garante que sim, e então se aproxima para beijar ela, mas Roberta vira o rosto, e nisso Adriana entra na sala. Germano disfarça e fala para Roberta que quando ela terminar pode entregar os papéis a ele, e então sai da sala. E Adriana, desconfiada, fala que só foi avisar para Roberta ir até o departamento pessoal atualizar alguns dados, e então ela garante que vai, e Adriana segue desconfiada dos dois. Na empresa, Honório fala para Gonçalo que ele não deveria ter ido trabalhar porque é o dia de seu casamento, mas Gonçalo fala que tinha coisas pendentes, porém o cunhado fala para ele se desconectar e aproveitar a lua de mel. E nesse meio tempo, o padre Severino chega na casa paroquial e encontra com Antônio. E em seguida vai para o quarto falar com Marina, e pergunta como estão as coisas, e ela fala que aconteceu uma tragédia, e conta que Ezequiel tirou a própria vida, e deixa o padre horrorizado. Na Cruz de Amor, Aníbal vai até a sala de esgrima, e nisso Augusto chega e comenta que gosta e que pelo visto o garoto também, e então fala que é interessante encontrar alguém que também gosta. Ele pergunta se Aníbal gostou da Bonita, e ele diz que sim, e que Renata o trata muito bem.
e Augusto fala que ela é ótima, e então o garoto pergunta se ele gosta dela. E Augusto furioso pergunta quem disse isso, e Aníbal fala que percebeu, mas que ela está com outro, assim como aconteceu com sua mãe quando ele a abandonou. Na Bonita, Jerônimo pergunta para Lázaro o que ele sabe sobre Ezequiel e Roberta, então eles vão para o escritório, e Lázaro fala que Ezequiel se envolveu sim com ela, mas não sem seu consentimento, e fala que foi só por uma noite, e que seu amigo estava atormentado pela infidelidade de Alzira, e também por achar que tinha ficado com a mulher de seu patrão. Porque para ele Roberta era ou tinha sido mulher de Augusto. Na mansão, Renata abraça Regina, e comenta que Jerônimo vai chegar mais tarde porque está resolvendo algumas coisas, e conta que Ezequiel tirou a própria vida, e Regina fica horrorizada. Renata pergunta por Roberta, e Regina conta que ela foi trabalhar na empresa, e a irmã fica surpresa, e fala que vai até lá porque precisa conversar com ela. E então Regina fala que gostou muito dela ter chego cedo, porque assim pode conversar mais. Ainda mais agora que ela vai sair de lua de mel. E Renata acha ótimo e fala que vai tomar um banho. E nesse meio tempo, Corina chega na casa de Constanza e fala que sua filha está muito mal. E então ela fala que agora mesmo elas precisam ir a um hospital, e então elas vão correndo. De volta à mansão, Renata fala com Jerônimo ao telefone, e ele conta que Lázaro disse que Ezequiel ficou sim com Roberta, mas não à força, e então Renata fala que ele não iria confessar, mas agora já sabem que Ezequiel traiu Alzira e também a confiança de seu patrão, e não podem confiar em nada do que ele dizia. O padre Severino fala para Alzira que entende a dor dela, e entrega uma carta que Marina mandou, e então fala que a sobrinha queria ir até lá, mas precisa ficar de repouso, e então Alzira agradece. O padre chama ela para ir ao enterro, mas Alzira diz que não vai, e o padre fala que ela não pode fazer isso, porque ele foi o pai dos filhos dela, mas Alzira diz que não vai, e manda o padre ir senão vai chegar tarde, e então ele sai. Na cruz de amor, Augusto serve vinho para Aníbal, e então pede para ele contar tudo o que sabe sobre ele, mas o garoto fala que já disse, e que sua mãe não sabe que ele foi até lá, e sua avó que contou antes de morrer que ele não queria que ele nascesse. Na empresa, Adriana conta para Matias que encontrou Roberta e Germano muito próximos em sua sala, e que eles ficaram sem graça quando ela chegou, e então Matias fala que precisa avisar Roberta sobre a fama dele. Mas Adriana não acha necessário, até porque ela não é nenhuma boba. Em outra sala, Germano fala para Roberta que eles precisam conversar, e pede para ela não fugir como na noite anterior, e então fala que nunca se sentiu tão atraído por uma mulher como ela, mas Roberta fala que ele não é livre, e que não vai ser amante, mas Germano garante que não vive bem com sua esposa, e que foi trabalhar ali para distrair a mente, mas jamais imaginou que aconteceria isso que está se passando com eles. Na cruz de amor, o funcionário de Augusto fala que já está tudo certo com a carga, e ele agradece, e então Aníbal pergunta do que se trata, e Augusto explica que sua produção de vinho vai começar. E explica que ele mesmo faz, e Aníbal diz que deve ser muito difícil, mas Augusto diz que não é, e que vai ensinar ele, para perceber que ele também tem coisas boas para passar. Na Bonita, Jerônimo está saindo para ir ao aeroporto quando vê a polícia, e eles perguntam se ele é Jerônimo Linhares, e ele diz que sim, e então eles avisam que ele está preso por ser cúmplice na falsa morte de Álvaro. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos,
Já se inscreve no canal e deixe seu like.